Talvez você ouviu a música já, ou talvez nem ouviu a música em si, mas já viu as discussões que a gente tem a respeito dessa música Evangelho de Fariseus, da Aimee, eu acho que é assim que fala o nome dela. É uma menina que canta de forma fantástica, tem uma voz maravilhosa, lindíssima, e compôs uma música que viralizou talvez por ser o anseio e a angústia de muita gente. Ela na música critica a igreja, ela fala a respeito da maneira como a igreja às vezes preocupa só consigo e não preocupa com os outros, sobre como que a igreja lida mal com a questão financeira, como que a igreja às vezes julga as pessoas. E ela traz e constrói na música do Evangelho de Fariseus uma série de nuances que a gente, quando estuda a história da igreja, a gente percebe que de fato muitas dessas coisas aconteceram e talvez até isso seja a experiência pessoal dela na igreja que ela participou ou de alguma maneira influenciou a vida dela. O problema é que quando a gente olha para esse tipo de coisa, duas coisas acontecem. Uma é a questão da generalização. De repente, como você pode pegar a música, você olhar e falar assim, isso aqui é a igreja de Jesus, isso aqui é a igreja cristã, isso aqui, como ela coloca na música, oramos errado há muitos séculos, isso aqui é a maneira como a igreja há muitos séculos vem fazendo as coisas erradas. E isso é uma das coisas que a gente observa quando a gente estuda a sociologia, que foi feito nessa construção sociológica anticristã do nosso século, que desenhou o período em que a igreja cristã esteve predominante no mundo como a Idade das Trevas ou a Idade Média. Com certeza, toda vez que você escuta a palavra medieval, Idade Média, qualquer coisa parecida com isso, você imagina coisa ruim, coisa pesada. E justamente isso foi construído para poder dizer que durante os 1000 anos, do ano 450, 500 até o Iluminismo e a Renascença, por volta ali do ano 1500 e pouco, e a Reforma Protestante, que durante 1000 anos a igreja ela predominou na Europa, no mundo ocidental, e tudo o que ela fez foi ruim. Quando, na verdade, a grande maioria das coisas que a igreja fez ao longo desses 1000 anos foram boas. Se você pegar como era a vida dos romanos antes do cristianismo e como era a vida dos italianos depois do cristianismo, se você pegar como era a vida dos bárbaros germânicos antes do cristianismo e como era a vida dos alemães depois, ou dos bárbaros nórdicos e como que é a vida dos países nórdicos depois, você vai perceber que durante esses 1000 anos de história, a igreja fez muito mais bem do que mal. Episódios como as cruzadas, episódios como queimar mulheres chamando elas de bruxas, episódios como as corrupções da Igreja Católica, as corrupções dos papas, elas eram nem 10% daquilo que a igreja de fato fazia. Os problemas reais eram esses, mas eles eram muito pequenos em relação a todo o bem que a igreja fez ao longo da sua existência, ao longo da sua história. Só que quando a gente pega e estuda a história a partir de um viés, de um desigrejado, de alguém que odeia a igreja, ou que tem uma mágoa contra a igreja, ou que de alguma forma é anticristão porque ele é estimulado a ser assim, nós vamos ter um recorte da história que vai nos levar a ter um determinado sentimento, com certeza negativo em relação àquilo que está sendo apresentado para nós. É isso que eu vejo que acontece nessa música do Evangelho de Fariseus da Aimee. O segundo problema que eu percebo nisso é que tudo isso começa a estimular as pessoas que tiveram problemas com igrejas a confirmar que elas devem sim ficar e se manterem afastadas da igreja, ao invés de pensarem que elas deveriam ser agentes de transformação da igreja para poder modificar essas coisas que estavam acontecendo lá, ou que elas poderiam plantar boas igrejas e fazer com que o evangelho de Jesus de fato chegasse até as pessoas. Esse tipo de comportamento ele gera um excesso de crítica, um excesso de raiva, de ódio, de mágoas sendo derramadas, e tudo isso acaba por fazer mais mal do que bem. Dificilmente uma pessoa vai assistir essa música e vai se reconhecer como um fariseu e vai se arrepender, já que a característica do fariseu é justificar tudo aquilo que faz para continuar fazendo. Ele já sabe que está errado, mas ele faz isso para ter ganhos pessoais e de alguma maneira se beneficiar do evangelho. Agora, pessoas que poderiam estar sendo restauradas, poderiam estar
observando que isso é uma parcela da igreja, isso não é toda a igreja. E é uma parcela pequena da igreja, que a maior parte da igreja é boa, constrói coisas positivas. E é o que vai trazer a mensagem de salvação, como lá em 1 Timóteo Paulo escreve, é a base e o fundamento, é a coluna e baluarte da verdade. Isso acaba gerando nas pessoas um desejo de afastamento. E se você está afastado da igreja, ou de repente não gosta de igreja, acha que igreja é tudo isso mesmo, nunca esteve em uma, mas pensa que é isso mesmo, ou talvez tenha pensado em se afastar da igreja, está assistindo esse vídeo agora, procura a gente, fala com a gente, entra em contato com os nossos canais aqui, eu quero bater um papo com você e de repente te mostrar que a igreja é a esperança do mundo.